Olá, hoje nós vamos para o capítulo 36 do livro de Jó. O capítulo 36 é o quarto discurso de Eliú. Você conhece o nosso amigo Eliú, não tem papas na língua e está por aqui com Jó. E já ele desde que quando ele começou a falar, o Jó está caladinho, porque o Eliú não deixa passar barato nem ver. Não. Ele começou com o primeiro discurso, segundo discurso, terceiro discurso, agora o quarto discurso, e o Jó vai tentar falar agora. Jó, fica quieto. Jó, escuta que eu tenho mais para dizer. E hoje o Eliú tem mais coisa para dizer para o Jó. O Eliú vai falar sobre a pedagogia de Deus, como é que Deus nos ensina. O Eliú vai falar para o Jó sobre a questão vai fazer um convite para que a gente possa celebrar o poder de Deus, e ainda vai falar que Deus, que é o Senhor da fartura. O Jó está tendo que escutar essas coisas tudo bem calado. Por quê? Porque na cabeça de Jó, Deus mandava sofrimento para ele por puro prazer, ou seja, Deus que manda sofrimento, não vê nada de mim, porque eu sou bom. E Jó tentava se passar por bonzinho, pelo santo, né? Ora, a gente sabe, não existe na terra nenhuma pessoa que não tenha uma fragilidade, um pecado, uma limitação. E Jó tentava se passar como o grande. Mas, deixa eu te contar uma coisa, o Eliú veio falar, não, Jó, não é assim não. Os três amigos de Jó tentavam mostrar para Jó, é o seguinte, Deus, ele pune a nós com os acontecimentos, os sofrimentos. Eliú fala, não, Deus corrige a nós. O sofrimento que nós passamos é uma correção, né? E tanto Eliú quanto os três amigos tentava convencer Jó que ele não era totalmente tão santo assim, que nós temos limitações, né? Nós temos limitações. Mas você sabe que o Jó é a expressão, o modelo do homem sofredor, nosso modelo, né? E nós sempre achamos que nós somos santos diante de Deus e que somos sempre injustiçados. Sempre a gente tem aquele mimimi de injustiçado. Ai, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, eu sou injustiçado. Eliú tenta mostrar para Jó que não é assim. Vamos lá? Então vamos ler esse capítulo 36, depois eu vou te dar o esquema desse capítulo para você até voltar a estudar e perceber o que Eliú traz, tá bom? Dá um joinha nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, por favor, vai lá. Me ajuda aí a divulgar o canal, chamar mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. É muito importante que quanto mais pessoas estiverem lendo a Bíblia com a gente, mais pessoas estão sendo tocadas pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 36 de Jó. Quarto discurso de Eliú. Presta bem atenção. Depois Eliú prosseguiu nesses termos. Espera um pouco e te instruirei. Tenho ainda palavras em defesa de Deus. Vou buscar longe a minha ciência para justificar aquele que me criou, pois minhas palavras não são certamente mentirosas. E estás tratando com um homem de ciência sólida. Deus é poderoso, mas não é arrogante. É poderoso por sua ciência. Não deixa o ímpio viver, mas faz justiça aos oprimidos. Não tira seus olhos do justo e os faz assentar no trono com os reis numa glória eterna. Se forem presos em grilhões e atados com laços de pobreza, ele lhes fará conhecer as suas obras e as faltas que cometeram por orgulho. Abre-lhes os ouvidos para corrigi-los e diz-lhes que renuncie à iniquidade. Se escutarem e obedecerem, terminarão seus dias na felicidade e seus anos em delícias. Mas se não o escutarem, morrerão de um golpe e expirarão por falta de sabedoria. Os ímpios de coração são entregues à cólera
e não clamam a Deus. Quando ele os aprisiona, por isso morre em plena mocidade e sua vida passa como a dos prostitutos. Mas Deus salvará o pobre pela sua miséria e o instrui pelo sofrimento. A ti também ele retirará das falsas angústias, numa larga liberdade e no repouso de uma mesa bem guarnecida. Mas tu te comportas como um malvado, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. Toma cuidado para que a cólera não te inflija um castigo e que o tamanho do resgate não te perca. Acaso levará ele em conta teu grito na aflição e todos os esforços do vigor? Não suspire pela noite da morte que arrebata os povos de seu lugar. Guarda-te de declinar para a iniquidade e de preferir a injustiça ao sofrimento. Vê, Deus é sublime em seu poder. Que Senhor lhe é comparável? Quem lhe fixou os seus caminhos? Quem pode dizer-lhe, fizeste mal? Antes lembra-te de glorificar a sua obra, que a humanidade celebra em seus cânticos. Todos os homens a contemplam, mas cada um a considera de longe. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. O número de seus anos é incalculável. Atrai as gotinhas de água para transformá-las em chuvas no nevoeiro. As nuvens espalham essas águas e as destilam sobre a multidão humana. Quem pode compreender como se expandem as nuvens e o estrépito que sai de sua tenda? Espalha à sua volta sua luz e encobre as profundezas do mar. É por esse meio que governa os povos e fornece-lhes abundante alimento. Nas suas mãos esconde o raio e fixa-lhe o alvo a atingir. O seu estrondo o anuncia e o rebanho também pressente aquele que se aproxima. Muito bem. Há coisas para a gente entender aqui, importante que a gente venha aqui, muito importante mesmo. Vamos lá. Esse é o quarto discurso de Eliú. O quarto discurso de Eliú tem coisas aqui que precisamos compreender. Como é o esquema do quarto discurso de Eliú? Eliú começa falando, e isso ele fala do versículo 2 ao versículo 15, sobre como Deus age, a pedagogia de Deus. Isso mesmo. E aqui está o centro, como eu disse para você em outro capítulo, o cerne da pedagogia de Deus. Veja só que interessante, olha que interessante. Versículo 10. Abre-lhes os ouvidos para corrigi-los e diz-lhe que renuncie à iniquidade. Qual é a pedagogia de Deus? A correção. Muito bem, Deus não provoca o mal, não é fonte do mal, porque Deus é sumamente bom. Muito bem, mas o sofrimento acontece na vida da gente. Acontece por quê? Porque Deus provocou o sofrimento? Não. Quem provocou o sofrimento? As nossas escolhas, os caminhos que nós tomamos e aquilo que nós fizemos. Mas por que Deus permite, então, que a gente tome esses caminhos, tome essas escolhas? Para quê? Porque assim nós somos corrigidos. Entendeu? Para os amigos, os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar, Deus queria castigar. Ora, Deus queria simplesmente punir o erro, né? Não é castigar, punir o erro. Para Eliú está falando, não, Deus não quer punir. Se Deus permite o sofrimento, é para que a gente se corrija. O centro da teologia de Eliú é a correção. O sofrimento existe não porque Deus provocou. O sofrimento existe por causa das nossas decisões. E o sofrimento é permitido para que a gente se corrija. Ok? Ok. Num segundo momento, é importante lembrar disso, do versículo 16 ao 25, há um convite
para celebrar a obra de Deus. E isso é muito interessante, né? Há um convite para dizer, venha, né? Venha para a gente celebrar. Onde está aqui? Aqui, ó, isso, aqui, ó, versículo 24. Antes, lembra-te de glorificar a sua obra, que a humanidade celebra em seus cânticos. Ou seja, quando você percebe e se você tem sensibilidade, você vê toda a obra de Deus, tudo que Deus faz, é Ele que faz a chuva, o sol, tudo, né? Aqui chega a dizer, os seus anos é incalculável. Então, celebra essa obra de Deus. Celebra essa obra de Deus. É muito, muito, muito bonito mesmo. Viu? E depois do versículo 26 ao 23, a gente tem um termo que os teólogos usam, do versículo 26 ao 23, é justamente que Deus é o Senhor do outono. Como Senhor do outono? Já expliquei para você em outro momento que para nós ocidentais o outono parece caindo, morrendo, é como se a natureza estivesse morrendo para entrar o inverno. Essa é nós ocidentais. Tanto é que em inglês outono é chamado de fall, queda, né? Caindo, né? E para nós outono significa tudo está morrendo. Mas para o oriental não. O outono significa época da colheita, época da fartura. Então, eles têm uma outra visão do outono. Não é morte, é fartura. E Deus, então, é Senhor da fartura. Eu vou passar para você agora o esquema desse capítulo. Vamos lá, para a gente entender direitinho. Do versículo 2 ao versículo 15, nós temos aqui a pedagogia de Deus. Aquilo que eu falei para você que é o cerne do pensamento de Eliú, da filosofia, da teologia de Eliú. Deus corrige o homem. O sofrimento não é punição, e o sofrimento não é um desejo de Deus, mas o sofrimento ele é usado para corrigir o homem. Do versículo 16 a 25, nós temos um convite para celebrar a obra de Deus. Ou seja, um convite para ver, contemplar o que Deus tem feito. E do versículo 26 ao 33, nós temos aqui Eliú apresentando Deus como Senhor do outono. Já expliquei para você que o outono significa fartura, colheita, o Senhor é que nos dá tudo, ok? Agora eu tenho que explicar para você um termo aqui que é muito polêmico e é importante você saber, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que ser muito honesto ao estudar a Bíblia. Vem aqui comigo no versículo 14 que você vai perceber aqui. Versículo 14. Por isso morre em plena mocidade e sua vida passa como a dos efeminados. Esse termo aqui, efeminados, na Bíblia, não significa o homossexual, não. Não significa, não. Eu sei que muita gente usa e até instrumentaliza a Bíblia para dizer que essas pessoas, que o efeminado é o homossexual. Não é. Tanto é que Paulo fala, falando que não quem será condenado? Os idólatras, os efeminados. Quem que são os efeminados? Eu acho que nós já estudamos sobre isso. Quando nós estudamos o livro de Deuteronômio, eu expliquei para você que existia uma prática entre o povo cananeu, os heveus, os jebuseus, aquele pessoal que habitava ali a terra onde o povo chegou. Existia entre eles o costume da prostituição sagrada. Prostituição sagrada. O que é prostituição sagrada? Como eles adoravam vários deuses, eles tinham cultos que usavam o sexo como uma forma de celebração. Então tinha muitos moços, rapazes, que se prestavam, como se fossem até sacerdotes, para a realização desses cultos de prostituição. Prostituição era uma forma de religião deles, daquele povo pagão, daquela região, cananeus, jebuseus, heveus, iteus, eles tinham isso
como eles tinham seus deuses Baal, como tinham seus deuses Moloque, aquela coisa toda, eles tinham também a prática da prostituição sagrada. Por exemplo, prostituição sagrada é o seguinte, eles queriam oferecer uma coisa a Deus, né, e pela prostituição eles iam a esses moços e se prestavam e se tinha uma relação sexual com essas pessoas como se fosse um louvor. Isso foi totalmente condenado pelos israelitas quando chegaram, abominaram essa prática. Essas práticas, embora tivessem sido proibidas, embora tivessem sido abominadas pelo povo de Deus, elas continuavam ainda de certa forma porque estavam arraigadas na cultura. Então, mas esses rapazes que se prestavam à prostituição sagrada, eles faziam isso como um culto e eles realizavam o rito sexual tanto com homem quanto com mulher. Por isso eles eram chamados de efeminados. Nem sempre eram homossexuais, eram pessoas que se prestavam à prostituição sagrada. Ou seja, e quando eles estavam realizando essa prostituição sagrada com homens, eles tomavam-se e assumiam a posição de uma mulher para o ato sexual. Por isso, entre eles eram chamados de efeminados, não porque eles fossem homossexuais, mas porque eram prostitutos sagrados. A prostituição sagrada foi banida do meio do povo de Deus, né? Foi, como disse, abominada, mas ela continuava. E ela era voltava sempre, né? Voltava sempre à condenação, né? Tanto é que há uma condenação no Levítico, o homem que se deita com o homem como se fosse uma mulher. Isso é em relação à prostituição sagrada, que era horrível. Depois, aqui no livro de Jó fala, voltando a dizer, por isso morre em plena mocidade, sua vida passa como a dos efeminados, como quem? Ou seja, porque a sua vida passa como a dos prostitutos sagrados. Tanto é que várias Bíblias, ao invés do termo efeminado, usa prostitutos, né? Prostitutos. E também no livro de Paulo, quando faz a condenação aos efeminados, essa condenação ela é feita justamente àqueles que praticam a prostituição sagrada, que foi, como eu disse para você, banida pelo povo. Quando o povo de Deus chega na terra prometida, eles encontram esse costume da prostituição sagrada e ficam escandalizados. Por isso eles tomam eles tomam já a providência de condenar essa prostituição sagrada de modo radical mesmo, tá bom? Muito bem, aprendemos muito hoje com esse capítulo 36, principalmente olhando para Deus como aquele que nos corrige e que não tem prazer em nos ver sofrer, mas quer que a gente se corrija. Se para que a gente se corrija, a gente deva passar pelo sofrimento, passemos então, mas entendendo que o sofrimento não é para sempre, ele passa. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.